As Garotas do Hostel. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo das Histórias. Estou aqui novamente com vocês com outra experiência real e sobrenatural no mundo paranormal. Muitas pessoas se interessam por isso, você e eu também. Mas isso não significa que você deva sair a explorá-lo diretamente. Porque quando você vai a esses lugares, conscientemente ou inconscientemente, isso pode ter um grande impacto na sua saúde mental. Como no incidente da nossa história de hoje. Este incidente aconteceu em Varginha, Minas Gerais. A história foi compartilhada conosco pela Nikita. E aconteceu com a amiga dela, e ela é uma testemunha ocular do incidente. O que aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Vamos prosseguir na história, mas antes, se você tiver algum incidente real ou alguma história interessante, você pode compartilhá-la comigo através do meu e-mail contosreais2024@gmail.com. Então, isso foi há cerca de 4 anos atrás, quando a Nikita estava no 3º ano. Ela tirou 94,6% e seu sonho era ir para uma cidade grande para estudar. Seus pais a apoiaram totalmente. Então, ela conseguiu uma bolsa de 50% em uma boa universidade em Varginha, junto com acomodação gratuita e um dinheirinho por mês para as despesas. A admissão aconteceu, todos os processos foram concluídos e ela tinha um primo em Varginha, de quem ela era muito próxima, que também morava lá. Quando ela se mudou para Varginha, tudo se ajeitou muito bem, porque seu irmão conhecia tudo lá. Ela conseguiu um quarto no albergue feminino dentro da universidade. Basicamente, o albergue tinha 5 andares, dos quais 4 andares estavam abertos e o 5º andar estava fechado. Não se sabe o porquê. O albergue tinha um corredor no meio e 5 quartos de cada lado. E 2 meninas dividiam um quarto. Então o quarto que ela recebeu já tinha outra menina chamada Aline. Ambas eram colegas de quarto e suas naturezas eram quase semelhantes. Então elas se deram muito bem. Porque o curso de ambas era o mesmo. Ambas eram do mesmo curso. Viviam juntas, passeavam e tinham os mesmos interesses. Ambas se interessavam muito por paranormal, assistir a filmes, ouvir histórias, assistir a podcasts paranormais de terror. Era um hábito diário para ambas. Então, gradualmente, com o tempo, elas conversavam sobre essas coisas e descobriram por que o 5º andar do albergue estava fechado. Alguém disse a elas que havia um quarto no 5º andar que estava sempre fechado, que o espírito de alguém vivia naquele quarto. Elas moravam no 3º andar e descobriram sobre o 5º andar. E quando descobriram, a curiosidade delas aumentou muito. Nikita também adorava coisas de terror, mas ela tinha um princípio muito simples, porque ela tinha visto minhas histórias, que não se deve entrar nessas coisas, nessas explorações, a menos que você tenha conhecimento. Se você for apenas para explorar, poderá se machucar, mas a Aline pode não ter ouvido minhas histórias. Caso contrário,
ela também teria tomado cuidado com essas coisas. Sim, ela estava em cima da Nikita, dizendo: vamos lá, vamos subir e ver como é, porque o quinto andar está fechado. As pessoas dizem que há um espírito lá. Eu acho que algo vai acontecer. E se realmente acontecer, pense na experiência única na vida. Então, Nikita disse a ela claramente: olha, nós assistimos ao filme, ouvimos o podcast, isso é o suficiente. Não há necessidade de ir lá, ok? E se você tentar ir lá, vou ligar para os seus pais e contar a eles o que você está pensando. Esse assunto devia ter acabado aqui, mas não acabou aí. Bem, Aline entendeu que Nikita não iria a esse andar, então ela não a forçou. O tempo passou, o assunto veio e foi embora. Os exames terminaram e depois dos exames houve um feriado de uma semana. Então, na cidade de Nikita havia devoção a São Bento. Então havia uma grande cerimônia lá, né? Então ela teve que ir. Então ela disse a Aline: venha comigo, porque a Aline tinha decidido que não iria para casa durante o feriado. Então ela disse a ela: você tem que ir. O que você vai fazer aqui sozinha? Quase todo mundo vai. Ela disse: não vou ficar aqui. Ela estava muito animada com alguma coisa. Queria que Nikita fosse embora dali o mais rápido possível. E quando ela perguntou a ela evitou o assunto. Bem, Nikita foi embora e voltou. Depois de 7 dias, encontrou a Aline novamente. Quando ela encontrou a Aline, ela notou mudanças comportamentais nela. A Aline, que era muito extrovertida e falante, agora estava completamente quieta e reservada, perdida em seus pensamentos. Então, ela pensou que poderia ser algum problema pessoal ou familiar. Ela não deu muita atenção a isso. Mas a segunda coisa que ela notou foram as vibrações do quarto. As vibrações do quarto tinham ficado muito estranhas. A atmosfera estava muito pesada. Parecia haver negatividade. Quer dizer, se você tentasse se concentrar em alguma coisa, você não conseguia. Você tinha uma sensação estranha o tempo todo. Enfim, ela ignorou, pensando que poderia ser porque ela estava fora por 7 ou 8 dias, então o ambiente parecia estranho. Às vezes acontece, né? Enfim, mas as coisas reais começaram depois de 2 ou 3 dias. Depois de 2 ou 3 dias, à noite, depois do jantar, ela estava em seu quarto. A Aline devia ter saído e ela estava sentada em sua cama, mexendo no telefone. De repente, ela ouve o som da torneira do banheiro sendo ligada. O som chama sua atenção. Ela se levanta e vai até lá. Abre a porta, porque a Aline não estava lá. Então, quem poderia estar no banheiro? Então ela viu que a torneira estava fechada. O chão estava completamente seco, mas ela sabia que tinha ouvido o som da torneira da água sendo aberta e da água caindo. Talvez fosse sua imaginação, ou talvez o som viesse de outro quarto. Na manhã seguinte, assim que ela abriu os olhos, ela viu o som de alguém chorando. E o som de choro vinha do banheiro. Ela ficou chocada, levantou-se pensando por que a Aline estaria chorando. Ela foi até o banheiro, bateu na porta. Estava trancada por dentro. — Que foi, Aline? Você está chorando? Mas não houve resposta do outro lado. Apenas o som de choro. Ela continuou batendo na porta. — O que foi, Aline? O que foi? Me diga. Por que você está chorando? Então ela vê a Aline vindo da porta da frente do quarto. Ela ficou completamente chocada ao vê-la. Ela estava aqui dentro do banheiro. Ela perguntou: onde você estava? Ela respondeu: eu estava passeando lá fora. Então ela verificou o banheiro, o choro havia parado. Ela tentou abrir a porta. E a porta do banheiro, que antes estava trancada, agora estava aberta. Ela abriu a porta e olhou para dentro, mas não havia ninguém lá.
Seus sentidos não estavam funcionando. Ela olhou para trás e disse: havia alguém chorando lá dentro. A Aline reagiu normalmente. Você é louca? Choro? Você ficou maluca. Dizendo isso, ela foi embora. Ela foi embora, mas Nikita leu um medo estranho nos olhos dela. Bem, o que ela podia fazer? À noite, ambas estavam sentadas. Elas tinham camas separadas. Ambas estavam estudando. Quer dizer, Nikita estava fazendo seu trabalho e a Aline estava sentada em sua cama, perdida em seus pensamentos. Nikita queria perguntar a ela algo, mas não teve coragem, porque agora ela estava um pouco de medo da Aline. Nos últimos dias, ela havia observado que sempre que ela falava com ela, quando ela se aproximava e tentava conversar com ela sentia um gosto amargo na boca. Ela sentia um medo pesado, estranho dela. Então o que ela fez? Silenciosamente, ela se cobriu com o cobertor e dormiu. Enquanto dormia, ela sonhou com um velho. Era um velho com um cajado e uma cobra. Como sua família costumava dizer, essa era a descrição de São Bento. E desde que ela voltou para casa, ela tinha esse sonho. Quase todos os dias, e ele costumava aparecer para ela em seus sonhos. Então, Nikita estava dormindo, quando de repente ela acordou com um grito alto, o som de pessoas gritando. Ela se levanta e vê que a Aline não estava em sua cama. Ela se levanta correndo e olha para fora. E vê quase todos os meninos do albergue, exceto as de 2 quartos, que em pé perto da porta gritando: Aline, abra a porta! Aline, abra a porta! Ela saiu correndo e perguntou: o que aconteceu? Ela respondeu: Ei, Nick, seu colega de quarto estava correndo pelo albergue como uma louca gritando, e ela se trancou nesse quarto. E estamos chamando há algum tempo, mas ela não está abrindo a porta. Nikita estava em completo choque. Ela não conseguia falar. Imagine sua amiga, sua melhor amiga nesse estado. Qual seria seu estado? Nesse momento, a inspetora veio com os guardas, eles arrombaram a porta e assim que abriram a porta, todos ficaram chocados. A Aline estava segurando um lençol em suas mãos, o lençol estava amarrado em laço no ventilador do quarto. Meu Deus, não posso contar mais aqui. E quando viu todos, gritou bem alto, como se estivesse usando toda a força de seus pulmões. E correu direto para fora da sala. Naquele momento, aqueles que a viram, seus cabelos estavam completamente bagunçados. Havia uma expressão assustadora e perigosa em seu rosto. E seus pés, eles estavam deslocados. Enquanto ela gritava, ela tentou correr, mas os guardas, os outros meninos, agarraram. 5 ou 6 pessoas agarraram juntas. E ela não estava sob o controle das 5 ou 6 pessoas. Ela tinha uma força sobre-humana. Ela não estava falando nada. Mas ela estava apenas tentando se soltar daquelas 4 pessoas. Nikita não sabia o que fazer. Então, ela se lembrou da cerimônia que eles tiveram. Não sabia de onde veio a ideia. Ela nem pensou. De repente, ocorreu a ela que ela amarraria a medalha de São Bento. Ela correu para o seu quarto, ela tinha medalha de proteção consigo, e outros que ela havia trazido para o seu primo. E que ela deveria dar a ele naquele fim de semana. Ela correu, encontrou a medalha de proteção em seu quarto, voltou e amarrou no pulso de sua amiga Aline. Assim que ela amarrou a medalha de proteção, a Aline desmaiou ali. Depois disso, eles a levaram para o quarto, a deitaram e amarraram levemente a cama com um lençol, para que ela não se levantasse e tentasse fugir novamente. Então, os pais de Aline foram informados e vieram para lá.
Quando eles chegaram, Nikita contou a eles tudo. A casa deles ficava a apenas 20 a 25 quilômetros de distância. Então, eles a levaram com eles. Nikita tentou entrar em contato com ela por 3 ou 4 dias, mas não recebeu resposta. Depois de 3 ou 4 dias, a mãe de Aline atendeu o telefone. E quando Nikita perguntou sobre ela disse que eles haviam feito um benzimento para ela. Ela estava bem agora, mas estava com febre. Então, durante todo o incidente, ela manteve contato com a mãe de Aline, mas não conseguiu falar com ela. Depois de um mês, Aline voltou, e quando voltou, suas famílias conversaram e disseram que não era mais seguro mantê-las no albergue. Elas tinham que terminar seus estudos, a faculdade ainda não havia terminado. Então, eles alugaram um apartamento para elas perto da faculdade. E elas morariam ali. Então, as duas amigas se mudaram de lá. E nunca mais voltaram para aquele albergue. Como vocês devem estar pensando, exatamente o que estava na mente de Nikita. O que havia acontecido? Agora, o que aconteceu direi a vocês. Mas antes, vocês poderiam fazer um pequeno favor para mim? Apenas olhem. Vocês verão um botão de curtir no canto esquerdo da tela. Só preciso de um clique de vocês, nada mais. Clique no botão de curtir rapidamente e continuaremos com a história. Então, elas se mudaram. As coisas voltaram ao normal. Por alguns dias ela não incomodou a Aline, porque queria que sua amiga melhorasse completamente. Quando ela voltou ao normal um dia, ambos estavam sentados e Nikita perguntou: Aline, me diga uma coisa, o que aconteceu lá? Então ela contou: quando você se recusou a ir ao quinto andar, fiquei um pouco chateada. Por quê? Pensei que você ficaria tão animado quanto eu. Mas, depois que você foi embora, outra amiga nossa, ela falou comigo e concordou em ir. Ambas planejaram que, como você estaria aqui, você não me deixaria ir. Então, quando Nikita fosse para sua aldeia de férias, iríamos explorar o quinto andar. Então ela disse que no dia em que Nikita foi para sua cidade, naquela mesma noite as duas amigas foram ao quinto andar. Depois que todos foram dormir. Estava escuro lá. Mas elas não sentiram nada como tal. Mas havia uma sensação muito negativa e densa lá. Então a outra garota que foi com a Aline, ela ficou com medo depois de um tempo e disse: Alina, estou me sentindo muito estranha, com medo. Vamos voltar? Mas a Aline disse: você está louca? Temos uma oportunidade tão boa. Vamos explorar. Ela disse: não, estou com muito medo. Então ela disse: espere aqui, vou até aquela sala e volto. A sala sobre a qual todo mundo estava falando. Ela foi até aquela sala, havia uma fechadura na porta, mas a fechadura estava enferrujada. Ela puxou algumas vezes e ela abriu. Ela abriu a porta e entrou e viu que a sala estava completamente escura. Completamente escura. Muito suja e empoeirada, com uma vibração negativa muito estranha. Depois de passar um tempo na sala, ela também ficou com medo e saiu correndo de lá. Mas quando ela chegou perto da outra garota, ela foi até ela para contar, dizendo: olha, não há nada lá, todo mundo está falando besteira. Não há nada. A sala está apenas suja e empoeirada. E tudo isso são rumores. Dizendo isso, ela disse: vamos, vamos. Ambas desceram as escadas correndo, 3 vezes mais rápido que tinham subido. E foram direto para o quarto e dormiram. Nada aconteceu naquela noite. Nada aconteceu no dia seguinte também. Mas na noite seguinte, quando a Aline estava dormindo, ela teve um sonho. Um sonho que era muito realista. No sonho,
Aline estava andando pelo corredor do quinto andar. Ela estava andando quando ouviu o som de um menino chorando atrás dela. Ela se virou e viu uma menina sentada atrás de uma cadeira chorando. Ela viu que a menina estava encostada na parede, com a cabeça entre os joelhos, soluçando. Ela estava usando as mesmas roupas que a garota que tinha ido com ela, cujo nome era Vitória. Ela pensou, é Vitória? Por que ela está vestida assim? Ela foi até ela e disse, o que aconteceu? Por que você está chorando? Ela colocou a mão em seu ombro e assim que ela fez isso, a menina se virou para Aline. Ela viu que a menina não era Vitória. Seu rosto era muito assustador, sem sobrancelhas e nariz. Apenas estrutura de um rosto de desenho animado, com órbitas oculares vazias e apenas uma boca. Assim que ela viu isso, a menina começou a sorrir de um jeito estranho. Ao vê-la, Aline começou a correr, mas ela estava congelada no lugar. Quer dizer, ela estava correndo, mas não conseguia se mover para frente, como se estivesse correndo uma esteira. Então, de repente, ela gritou, socorro! Socorro! Assim que ela gritou, ela acordou. Ela voltou a si e percebeu que era apenas um sonho. Mas o sonho era muito realista. Depois disso, ela não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, também ela se sentia estranha. Estava com muito medo e agora tinha a sensação de que alguém a estava observando o tempo todo. Ela foi direto para sua amiga Vitória e contou a ela. Isso aconteceu comigo. Aconteceu algo com você? Ela disse. Não, nada disso aconteceu comigo, mas eu te avisei. Não vá lá, volte comigo. Veja o que aconteceu agora. Ela não entendia nada, ela mal conseguiu passar o dia. À noite ela foi dormir e teve o mesmo sonho novamente. Dessa vez, no sonho, a menina não estava no quinto andar, ela estava no quarto dela. No sonho, ela viu que a menina estava sentada no canto perto da sua cama, chorando novamente. Ela estava dizendo, está tão solitário aqui, eles me trancaram aqui, estou muito sozinha, venha comigo. Dizendo isso, ela olhou para ela com muita intensidade, assim que de repente ela acordou. Quando acordou, ela estava de cara para a parede, deitada de lado, com a mão na cabeça, e ela não conseguia se virar, não importava o quanto tentasse. Ela estava sentindo muita dor no braço. Ela estava tentando se virar. De alguma forma, ela reuniu energia, se virou, e assim que se virou, ela viu a menina sentada exatamente no mesmo lugar onde ela tinha visto no seu sonho. Ao vê-la, a Aline ficou paralisada. A menina estava olhando para ela e sorrindo. Os sentidos de Aline estavam completamente... Seu rosto, ela não conseguia falar. E lágrimas começaram a rolar de seus olhos. A Aline estava completamente indefesa. Ela não conseguia fazer nada. Então a menina se levantou e deu um salto mortal, caindo diretamente em cima de sua cama e pairando sobre ela. Ela começou a rir histericamente, olhando para Aline e estava brincando com ela, aproximando-se do rosto de Aline, depois se afastando, depois se aproximando novamente, depois se afastando. Aline não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se ela tivesse paralisia do sono. Então, de repente, ocorreu ela que ela deveria fechar os olhos e começou a recitar a oração de São Bento em sua mente. Mas a cada momento ela sentia como se a menina estivesse se aproximando dela, um vento frio em seu rosto. Então, de repente, ela se afastava. Ela recitou a oração de São Bento várias vezes. Não sabia por quanto tempo isso continuou. Ela reuniu toda a sua força de vontade e gritou bem alto. Seu grito ecoou por todo o albergue. Ao ouvir seu grito, muitas meninas saíram de seus quartos e começaram a bater na porta dela. Assim que eles começaram a bater na porta, a menina se levantou de repente e correu direto para o banheiro, desaparecendo dentro dele. Elas abriram a porta, entraram correndo e foram até a Aline. Eles perguntaram, o que aconteceu, Aline? A Aline se virou e olhou para a porta do banheiro. E a sombra estava olhando para a Aline e fez isso com a mão em sua boca. Enquanto ela contava essa história, ela de repente, aquele rosto assustador, a Aline ficou terrivelmente assustada. Ela não contou nada a ninguém, apenas disse, não é nada, só tive um pesadelo. Depois disso, a Aline percebeu
que não estava sozinha naquele quarto. Seja lá quem fosse, também estava morando com elas, e seu esconderijo era o banheiro. Aline disse a elas: estou com um pouco de medo, tive um pesadelo muito ruim e assustador. Posso dormir com alguma de vocês? Então elas disseram: sim, venha conosco. Então ela foi com outra garota e dormiu no quarto dela. No dia seguinte, Nikita voltou. Então ela contou: você voltou, e depois que você voltou, a entidade, seja lá quem for, parou de entrar no quarto. Ela ficava no banheiro ou vagava lá fora. E lá fora ela me perturbava. Às vezes ela vinha até mim e chorava. Às vezes ria, até falava comigo, dizendo: venha comigo, nós duas ficaremos juntas lá em cima. Estou muito sozinha lá. Vamos nos divertir muito, vamos expulsar isso daqui. Coisas assim ela dizia. Ela dizia mais uma coisa. Ela também dizia: expulse esse velho daqui. Ele não me deixa entrar neste quarto. Ele está com aquela menina. Aline não entendia de que velho ela estava falando. Então Nikita se lembrou e contou: ele estava usando a medalha de proteção de São Bento e ele tem aparecido para mim em meus sonhos todos os dias. E é por isso que ela deve ter dito: expulse esse velho daqui. Porque ela deve ter visto o santo protetor da família no medalhão que ela usa. E aqui a fé de Nikita em São Bento se fortaleceu ainda mais. Porque o que a Aline estava dizendo, Nikita não sabia de nada disso. Então ela perguntou: o que aconteceu naquele dia em que você estava correndo pelo albergue daquele jeito? Ela disse: não me lembro de muita coisa. Eu estava dormindo à noite quando senti que alguém estava me chamando. Eu não queria me levantar, mas me levantei sozinha, abri a porta do quarto e assim que cheguei ao corredor vi aquela menina. A menina estava rindo histericamente para mim e depois disso ela não se lembra de mais nada. Depois disso, quando ela acordou, ela estava amarrada na cama e seus pais estavam com ela. Havia o medalhão de São Bento amarrado em sua mão. Então Nikita contou: sim, fui eu quem deu aquele fio a ela. E eu disse a ela: quando você chegar em casa, tire esse fio, que era o fio de proteção do nosso São Bento. Então a Aline contou mais. Sim, ela contou que assim que eles chegaram em casa, o fio se soltou de sua mão, a menina voltou a possuí-la e o resto da história foi contado por sua mãe para Nikita. Elas devem ter conversado, é claro. Então ela contou que assim que o amuleto de proteção se soltou, a menina possuiu novamente e ela começou a empurrar todos e correr para fora. Ela foi direto para a cozinha, pegou uma faca e, meu Deus, eu não posso contar isso. Ela começou a se comportar de forma muito estranha. Às vezes rindo, às vezes chorando, e tentou usar a faca. Com muita dificuldade, eles a pegaram, a fizeram sentar numa cadeira e amarraram. Então, eles chamaram um sacerdote conhecido da família. O sacerdote chegou, olhou para ela, montou seu altar de orações e começou a cantar suas rezas. A Aline estava sentada lá, olhando para o sacerdote e rindo, como se não tivesse medo de ninguém, e dizia: me dê carne, comportando-se de forma muito estranha. O sacerdote estava lá, cantando suas rezas, e depois de cerca de 1h30 de tentativas, o sacerdote desistiu. Ele disse: não posso fazer isso. Esse espírito é muito poderoso, não posso expulsar do seu corpo. Mas há um exorcista a 2 horas de distância daqui, que pode curá-la. Já eram 16h45. Ele disse: levem-a até ele o mais rápido possível, só ele pode curá-la. Então o pai dela disse: mas como podemos levá-la nesse estado? Ele disse: tudo bem, eu falo com ele, vocês vão. Ele deu a eles o endereço e pediu que fosse buscá-la. Ele ligou para ele e ele concordou em vir. Os primos de Aline foram buscá-lo e eles trouxeram de volta. Assim que eles colocaram os pés dentro de casa, o comportamento de Aline mudou. Um medo estranho tomou conta de seu rosto. Ao vê-los, ela deve ter percebido que eles poderiam controlá-la. Ela se levantou e tentou fugir. Ela havia se soltado de onde estava amarrada e começou a correr. Mas 5 ou 6 pessoas a agarraram com dificuldade e a fizeram sentar e o sacerdote começou a realizar o exorcismo. Então o padre exorcista perguntou a ela: diga-me, quem é você? O que você quer? Por que você está atormentando essa criança? Então a entidade dentro dela era muito manipuladora. Primeiro ela agiu toda inocente. Não, eu não estou atormentando ela. Eu não estou fazendo nada. Ela que veio até mim. Então o padre jogou um pouco de água nela. Assim que a água tocou, ela começou a se contorcer de dor, como se estivesse sendo queimada. Então, com raiva, ela disse ao padre: quem é você? Ele disse: meu nome é Vedete e estou presa naquele quarto há muitos anos. Ela veio até mim para aquele quarto e quando ela abriu aquele quarto, eu me libertei. E agora vou levá-la comigo, porque estou muito sozinha. Não tenho ninguém. Agora ela é minha amiga.
Então, ela começou a rir histericamente e disse: eu já teria levado comigo há muito tempo, mas aquela menina e aquele velho interferiram. Então, eu já teria levado, senão eu já teria levado vocês. Então, ela de repente ficou quieta e disse que quando tive a chance, voltei para ela. E agora vou ficar com ela aqui, porque estou muito sozinha. Não vou machucá-la. Então, ela continuava mudando suas declarações, manipulando-os. Então o padre percebeu que ela estava apenas atuando. Depois disso, ele começou o seu ritual. Ele pegou as cinzas de incenso de missa em uma cabaça de barro, cobriu com pano vermelho, amarrou com o medalhão de São Bento e disse ao pai de Aline: de onde quer que ela tenha vindo, vocês terão de levá-la de volta para lá e deixá-la ir. Basicamente, eles tiveram que voltar para o mesmo quarto no albergue feminino e deixá-la lá. Ele havia confinado e ela teria que voltar para lá porque aquele é seu lugar onde ela havia sido mantida prisioneira antes. Já eram quase 3h30 da manhã, então o pai, os primos do padre, todos eles pegaram a urna e foram para o albergue. Ao chegar ao albergue, eles disseram à inspetora: abra a porta. Ela disse: não, o albergue está fechado, agora vocês não podem entrar. Mas como as pessoas são? Veja como as pessoas são. O que é toda essa besteira? O que está acontecendo aqui? Não vamos permitir isso, vocês podem ir. Então, primeiro, eles tentaram argumentar com ela, mas quando ela não cedeu, eles disseram: se você não deixar fazer isso, testemunhas desse incidente estarão presentes em todo o albergue, todos os meninos. Vamos contar tudo para a mídia lá fora sobre o que está acontecendo aqui. Ao ouvir isso, a inspetora lhes deu permissão para entrar. Eles foram até aquele quarto em silêncio, onde o padre a colocou, cantou suas rezas e trancou o quarto novamente. E foi assim que tudo acabou. Já faz um bom tempo desde então. A Aline está bem agora, mas ela ainda tem pesadelos assustadores às vezes. Mas nada acontece. Acho que a entidade foi embora de Aline agora. E é assim que a Aline passou por este incidente, que foi testemunhado por Nikita, e ela compartilhou essa história conosco. Então, vocês podem ver como o interesse de Aline em explorar algo que custou caro. Ela foi salva a tempo, graças ao Deus da família de Nikita. Caso contrário, ela poderia ter perdido a vida. E é por isso que eu digo que você pode se interessar pelo paranormal. Você pode querer explorar lugares mal assombrados, mas não faça isso, porque você não sabe com que tipo de energia você pode estar interagindo. A segunda coisa é que aqueles que fazem isso, eles praticam primeiro, fortalecem seus níveis mentais a ponto de nenhuma entidade poder afetá-los. Como vocês viram nesse incidente, nada era real no começo. A energia se conectou com a mente dela, de alguma forma assumiu o controle de seu cérebro, começou a dar-lhe alucinações. Pode ser que nada disso fosse real, mas a influência mental que ela tinha era tão forte que ela pensava que estava vendo, embora não estivesse realmente vendo. Mas onde ela estava, Nikita também estava lá, que tinha uma força protetora e positiva com ela. A entidade tentou contatá-la também, tentou perturbá-la, mas não conseguiu. Aqui havia uma grande diferença nas barreiras mentais das duas. Mas o erro que a Aline cometeu, ninguém deve cometer tal erro. Esse é o meu conselho a todos vocês. Deixe-me saber seus pensamentos na seção de comentários. Vejo vocês na nossa próxima história. Até lá! Continue amando e ouvindo.